Percebi que algo está por vir e que gira em torno dos três Atlas. Estava conectado, certo? Seja lá o que for, está relacionado. E o Senhor disse: estamos prestes a ver algo que vai deixar as pessoas perplexas. Eu vi o fogo. Eu vi isso, o que ele disse. Vai ser um chamado para acordar todo mundo, e o que estamos prestes a ver nos céus é uma grande agitação nos céus. Quando ele disse que vai ser como sangue, é sobre fogo e é tão alto, e eu pensei, isso é um grande evento que está prestes a acontecer. Algo está vindo, filho. Algo está vindo e não é. Isso não é alienígena, não existe esse negócio de alienígenas. São espíritos demoníacos. Mas o que você está prestes a ver é o que Oral Roberts viu em 2004, chamado de O Chamado para Despertar. Pois haverá um despertar para a igreja, um despertar para o mundo, um sinal da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É hora dos pregadores voltarem a pregar com fogo nos púlpitos, de pregar arrependimento novamente nos púlpitos. Pois haverá um sinal nos céus. Haverá um sinal por toda a terra. Lembre-se disto. Foi isso que ele disse. Lembre-se desta palavra. Ele viu. O momento não era o ideal. Sabe, quando você tem uma visão espiritual, parece que está bem na sua frente, mas algo está por vir. E a maioria deles sabe que isso vai acontecer. Governo. Não é conspiração. A maioria das pessoas diz que isso é uma conspiração. Não, não é conspiração. Foi isso que o Espírito do Senhor acabou de dizer. Ele disse: isto não é uma conspiração. É um sinal da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É um despertar do mundo. Então eu vi com meus próprios olhos algo que nunca tinha visto. De repente, nas nuvens, nos céus, acima da cidade de Nova York e da parte leste dos Estados Unidos, e que ficou pairando ali por um bom tempo, depois se espalhou lentamente por toda a América sem tocar o chão, e então Deus a dissipou para longe da América e a enviou para as nações da terra, e eu vi e ouvi tudo. O que foi que eu vi? Eu vi algo descendo do alto. Fumaça, vapor e sangue, ou pelo menos foi assim que pareceu aos meus olhos espirituais. Lá estava, pairando, tão realmente enorme que quase encobria todo o céu. Instantaneamente, pensei no 11 de setembro, quando os terroristas atacaram as Torres Gêmeas. Primeiro vi essa coisa pairando e grandes mudanças acontecendo nela, de modo que eu não poderia deixar de notar. E então, naquele instante, ouvi algo que entrou suavemente nos meus ouvidos. E imediatamente me lembrou do que um grande amigo meu disse certa vez, quando a primeira cápsula espacial foi lançada ao céu. Eles me disseram que fizeram todos permanecerem. Ele era um jornalista em Nova York, talvez a cerca de 800 metros ou mais de distância da cápsula. E ele disse que quando aquilo decolou da Terra, houve um som, e o próprio som fez as ervas daninhas se moverem. E a vegetação, e ele disse que aquilo penetrou no meu corpo. Ele disse que ao conversar com outras pessoas, elas sentiram a mesma coisa. Ele disse que o som foi tão enorme que nada parecido jamais havia acontecido na história do mundo. Imediatamente pensei nisso porque o som que chegava aos meus ouvidos penetrava todo o meu ser, e então ouvi a voz de Deus. Voz. Ele diz: estou fazendo um cartaz. Este é um sinal, de acordo com o segundo capítulo dos Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Pedro, após o batismo com o Espírito Santo, disse que haveria sinais no céu. Ele disse que este é um dos sinais do fim dos tempos, porque o mundo não está suficientemente preparado para a segunda vinda do meu filho.
Eles estão indo à igreja no domingo de manhã, na maioria das vezes por si mesmos, e os pregadores, em sua maioria, não estão realmente preocupados com as nações da terra. Eles estão preocupados com o pequeno grupo que está ali, cantam suas músicas, sobem ao púlpito e pregam, e disseram que quando o 11 de setembro aconteceu, o medo entrou em seus corações, até mesmo do meu povo da igreja. E das pessoas fora da igreja. E milhões no domingo seguinte estavam ocupados demais para ir à igreja. É verdade. Mas os pregadores não estavam preparados. E a maioria deles nem sequer pregou sobre isso, nem falou que aquilo era o sinal de algo que estava por vir. Centenas de milhares de vezes maior. Ele disse que quando aqueles aviões dos terroristas atingiram as Torres Gêmeas em Nova York e elas foram desabando aos poucos, foi algo maior do que as pessoas já tinham visto, mas não é nada comparado ao que vai acontecer na segunda vinda do meu filho. E então ele disse que a minha igreja não estava preparada para lidar com isso. E as pessoas foram à igreja, mas nada de significativo aconteceu, então elas se afastaram e muitos voltaram para suas antigas vidas. Um sinal está chegando, um sinal para o incrédulo. Um sinal para os incrédulos está chegando. Um sinal. É hora de embarcar. Eu avisei. Em um período de 24 horas, tudo mudaria. Tudo vai mudar. E dentro de um período de 24 horas, a maneira como você vive sua vida, tudo vai mudar. Pois haverá sinais nos céus. Haverá sinais na terra. Haverá sinais disso na sua política. Haverá sinais nas suas finanças. E haverá sinais na sua igreja. Tristezas. Estas são as tristezas. Este é o começo das tristezas. As dores do parto se abatem sobre a mulher, assim será. Ele está fazendo isso por misericórdia. Ele fará isso por amor. E os sinos da igreja tocarão. E os sinos da igreja tocarão. Você verá pessoas. Você se lembra do 11 de setembro? Como todos eles correram para a igreja. Como todos eles correram para a igreja. Eis o caminho para Charlie Kirk. Eles correram para a igreja. Mas quando você vir esses sinais, eles correrão. Mas o que eles encontrarão quando esses sinais vierem? Você deve permanecer cheio. Você deve permanecer cheio, pois eles estão vindo com tudo. Você deve permanecer cheio. Minha colheita, meus ceifeiros, pois a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Pois você deve permanecer cheio, pois eles estão vindo em um dia. De costa a costa eles estão chegando. Eles estão chegando. Até mesmo os zombadores. Vejo Hollywood, vejo estados profundamente azuis. Vejo os estados profundamente azuis. Vejo os zombadores até mesmo nos estados vermelhos. Você verá zombadores e escarnecedores. Onde está a vinda do Senhor? Mas esta é a sua misericórdia. Esta é a sua misericórdia. Esta é a sua misericórdia e sua graça. Um último esforço. Um último chamado. Isso vai abalar o mundo. Vai abalar o mundo. Ele vai fazer um sinal. Está tão forte dentro de mim, filho. Você me ouve, querida. Eu ouço isso tão alto. Um grande evento está prestes a acontecer. Um grande evento está prestes a acontecer. Você verá visões assustadoras que te farão se ajoelhar. Visões assustadoras que você verá e que te farão se ajoelhar. Vai ser um sinal. Vai ser um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo como uma mão. Os demônios no inferno sabem disso. O diabo está no inferno. Esse é o tema desta noite. Você precisa entender o que o Senhor está tentando te dizer. Revelações, que revelações? 12.
12, 12, 12, leia mais uma vez, amor. As revelações, 12, 12, Apocalipse, 12, 12. Satanás sabe, ele entende, ele conhece, 12, 12. As revelações, 12, 12, Apocalipse, 12, 12. Satanás sabe disso, ele entende. Portanto, alegrai-vos, céus. Ó, será que estou no caminho errado? Portanto, alegrai-vos, céus, e vós que neles habitais. Ai dos habitantes da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Está chegando a hora. Eu sei que ele está falando sobre a tribulação, mas ele sabe quando estamos chegando perto. Ele sabe que estamos chegando perto. Ele sabe que temos pouco tempo. Sim, ele vem com ira. Isso é da tribulação sobre a qual estamos falando. Bem, Brandon, você está citando a tribulação. Eu sei, mas ele sabe quando estamos chegando a algo diferente. Algo está mudando. E eles sentem a pressão. É por isso que estou te dizendo, você vai começar a ver coisas que nunca pensou que veria. O nascimento, como dores de parto, está aumentando. E o Senhor Jesus Cristo está vindo. E nós teremos uma grande colheita de almas. A igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, está se levantando, mas vai ser um abalo para despertar. Eu sei que as pessoas estão falando sobre 2026, 2027, 2028. Eu já vi isso. 2029, 30, 31, todo esse tempo. Eu só sei que ainda não terminamos com 2025. Temos essa pequena janela de 2 meses. Ainda há mais por vir. Como vamos encerrar este ano? O que é o flash? O que são essas coisas que estou vendo? Aceleração da guerra. Estamos orando sobre isso com a Venezuela. E eles falam dos cartéis de drogas, da política e das coisas que estão acontecendo. Temos pessoas se escondendo em bunkers. O que está acontecendo? O que está se passando? Precisamos abrir os olhos e ser mais vigilantes sobre o que está acontecendo. Ser sentinelas, homens e mulheres de vigia, olhando para o nosso horizonte. Há muito mais ali. Precisamos orar pela proteção do nosso presidente. Precisamos orar e interceder pela vida dele. Ele deve viver muito e terminar forte, cumprindo tudo o que Deus o chamou para fazer. Que ninguém seja capaz de lhe fazer mal com qualquer tipo de plano, trama ou perseguição. Sua saúde, tudo isso. Com seus filhos, precisamos viver muito e terminar forte. Estamos encerrando isso. O Senhor disse, estou te dando uma janela de 3 anos e meio. O que você vai fazer? Agora são 3 anos e 2 meses. O que você vai fazer com esse período de tempo? Ele disse, você vai voltar a dormir? Ó, igreja, o que você vai fazer? Eu te dei esse tempo. E eu disse, a maioria das pessoas vê as eleições de meio de mandato como se fosse só daqui a 1 ano. Bem, é daqui a 1 ano, amanhã? É daqui a 1 ano, amanhã, as eleições de meio de mandato. Agora. O que o Senhor me mostrou foi um governo em impasse. Eu vi perdendo o Senado e mantendo a Câmara. E o Senhor disse, vocês vão perder governadores, vocês vão perder. Se vocês não orarem agora, se não começarem a interceder agora, vão perder as eleições de meio de mandato. Vocês não podem esperar até essa época do ano que vem e dizer, bem, é melhor orarmos. Eu vi Oklahoma até mesmo sendo dividida. Eu vi o Texas com fronteiras ao redor, não querendo se separar dos Estados Unidos, mas querendo ter seu próprio país. Tipo, nós não vamos seguir por esse caminho, ter sucesso. Eu vi pessoas muito irritadas com Gavin e vi uma onda vermelha tentando tomar conta da Califórnia com pessoas revoltadas dizendo, escutem, vamos retomar nosso estado. Então precisamos orar com antecedência. Eu sei que temos 1 ano. Vamos orar muito sobre isso ao longo do próximo ano. Mas eu sinto uma urgência tão grande em dizer a vocês, precisamos manter ainda mais a maioria no Senado e na Câmara para aprovar legislações e realizar o trabalho que precisa ser feito para que tenhamos tudo o que precisamos.